A história de Salomão, o rei mais sábio da terra. Salomão foi um rei de Israel. Ele foi filho de Davi e Batseba e sucedeu seu pai no trono depois de uma disputa com seu meio-irmão Adonias. Salomão foi conhecido por sua grande sabedoria, riqueza e poder, mas também por sua infidelidade a Deus no final de sua vida. Sua história está registrada na Bíblia, nos livros de 1 Reis e 2 Crônicas, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. O nascimento de Salomão. Salomão nasceu em Jerusalém, a capital do reino de Israel. Ele foi o segundo filho de Davi e de Batseba, que havia cometido adultério enquanto o marido dela, Urias, estava na guerra. O primeiro filho deles morreu, como castigo pelo pecado de Davi, que também mandou matar Urias para encobrir seu erro. Davi se arrependeu diante de Deus e recebeu o perdão, mas ainda sofreu as consequências de sua transgressão. Salomão foi um presente de Deus para Davi e Batseba, e seu nome significa paz. Ele também foi chamado de Jedidias, que significa amado pelo Senhor. Quando Davi estava velho e fraco, seu filho mais velho, Adonias, tentou se proclamar rei, sem a autorização de seu pai. Ele contou com o apoio de alguns líderes importantes, como Joabe, o comandante do exército, e Abiatar, o sacerdote. Porém, ele não convidou para a sua festa os partidários de Salomão, como Natã, o profeta, Zadok, o sacerdote, Benaia, o chefe da guarda real, e os valentes de Davi. Natã alertou Batseba sobre o plano de Adonias e a aconselhou a falar com Davi para confirmar a promessa que ele havia feito de que Salomão seria o seu sucessor. Batseba foi até o quarto do rei e lembrou-o do juramento que ele havia feito diante de Deus. Natã também entrou e confirmou as palavras de Batseba, dizendo que Adonias já se havia declarado rei e estava celebrando com seus aliados. Davi então ordenou que Zadok e Natã ungissem Salomão como rei sobre Israel e Judá, e que tocassem trombetas anunciando sua coroação. Assim foi feito, e todo o povo aclamou Salomão como rei. Adonias ficou com medo e fugiu para o altar, pedindo misericórdia a Salomão. Salomão poupou sua vida. Antes de morrer, Davi deu alguns conselhos a Salomão sobre como governar bem o povo de Deus. Ele disse para ele obedecer à lei do Senhor e seguir seus mandamentos, para que prosperasse em tudo o que fizesse. Ele também disse para ele punir os homens que haviam sido seus inimigos ou que haviam derramado sangue inocente, como Joabe e Simei. Por outro lado, ele disse para ele mostrar bondade aos filhos de Barzilai, que haviam sido seus amigos na época da rebelião de Absalão. Davi morreu depois de reinar 40 anos sobre Israel. Salomão consolidou seu reinado, eliminando os homens que poderiam ameaçar sua autoridade ou que havia sido culpado de crimes contra seu pai. Ele mandou matar Adonias, que pediu a Abisag, a jovem que cuidava de Davi em sua velhice, como esposa. Salomão viu nisso uma tentativa de usurpar o trono, pois Abisag era considerada uma concubina real. Ele também mandou matar Joabe, que se refugiou no altar por ter assassinado Abner e Amassa e por ter apoiado Adonias. Ele destituiu Abiatar do sacerdócio por ter se aliado a Adonias e o mandou para Anatote, cumprindo assim a profecia
de que a descendência de Eli seria afastada do sacerdócio. Ele perdoou Simei, que havia amaldiçoado Davi, mas lhe impôs a condição de que ele não saísse de Jerusalém. Quando Simei desobedeceu essa ordem para buscar seus escravos fugitivos, Salomão mandou matá-lo. Assim, Salomão estabeleceu seu reino com firmeza. A sabedoria de Salomão. Salomão amava ao Senhor e andava nos estatutos de Davi, seu pai. Ele oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos, pois ainda não havia sido construído um templo para o nome do Senhor. Um dia, ele foi a Gibeão, onde estava o tabernáculo que Moisés havia feito no deserto, e ofereceu 1000 holocaustos no altar. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão em sonho e lhe disse: "Peça-me o que quiser e eu lhe darei." Salomão respondeu que era ainda muito jovem e inexperiente para governar um povo tão numeroso e importante como Israel. Ele pediu então ao Senhor que lhe desse um coração sábio e entendido, para que pudesse julgar o povo com justiça e discernir entre o bem e o mal. O Senhor ficou satisfeito com o pedido de Salomão e lhe disse que, por ele não ter pedido riquezas, nem honras, nem a vida de seus inimigos, nem longevidade, mas sim sabedoria para governar o povo, ele lhe daria o que ele havia pedido e também o que ele não havia pedido, riquezas e glória, como nenhum outro rei antes ou depois dele teria. Ele também lhe disse que se ele guardasse os mandamentos do Senhor, como Davi havia feito, ele lhe prolongaria os dias. Salomão acordou e percebeu que era um sonho. Ele voltou para Jerusalém e ofereceu sacrifícios diante da arca da aliança do Senhor. Ele também fez um banquete para todos os seus servos. A sabedoria de Salomão se manifestou logo em seguida, quando ele teve que julgar um caso difícil entre duas prostitutas que moravam na mesma casa. Elas tinham dado à luz 2 filhos, mas um deles morreu durante a noite. Cada uma delas afirmava ser a mãe do filho vivo e acusava a outra de ter trocado os bebês. Salomão mandou trazer uma espada e ordenou que cortassem o menino vivo ao meio e dessem uma metade a cada mulher. Uma delas concordou com a sentença, mas a outra implorou que não matassem o menino e que o dessem a outra mulher. Então Salomão percebeu qual era a verdadeira mãe e lhe entregou o filho vivo, dizendo que ela era a sua mãe. Todo Israel ouviu falar do juízo que o rei havia proferido e temeu ao rei, pois viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Salomão era dotado de uma inteligência extraordinária, capaz de compreender todas as coisas. Ele era versado em todas as ciências e arte da época, desde a astronomia até a botânica, desde a poesia até a música. Ele compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Ele falava sobre as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopor que nasce nos muros. Também sobre os animais, as aves, os répteis e os peixes. Ele era mais sábio do que todos os homens da antiguidade.